Imagine um rio que desafia todas as regras da geografia. Em vez de seguir seu curso até o oceano, ele se perde no meio de um deserto. Suas águas não chegam ao mar, mas se espalham lentamente por uma imensa planície seca, criando um verdadeiro milagre natural. Esse lugar existe e se chama Delta do Okavango. Localizado no norte de Botsuana, no sul da África, ele é considerado um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta. Mas por que esse fenômeno é tão importante? E o que essa maravilha da natureza tem a nos ensinar? O Delta do Okavango está situado no norte de Botsuana, no coração do sul da África, e é considerado um dos ecossistemas mais extraordinários do planeta. O que o torna tão especial é o caminho incomum que suas águas percorrem. Tudo começa nas terras altas da Angola, onde o rio Okavango nasce. A partir dali, ele viaja por mais de 1.600 quilômetros, atravessando a Namíbia e finalmente chegando a Botsuana. Mas, ao contrário da maioria dos rios do mundo, o Okavango não termina sua jornada no oceano. Em vez disso, ele se espalha por uma vasta planície arenosa no meio do deserto do Kalahari, formando um complexo conjunto de canais, lagoas, ilhas e pântanos. Esse fenômeno cria um dos poucos deltas interiores do planeta, ou seja, um delta que não deságua no mar, mas que se dissipa em terra firme. Durante a estação das cheias, entre novembro e abril, o delta se expande e pode atingir até 22 mil quilômetros quadrados, transformando uma região árida em um verdadeiro oásis. A água que chega lentamente do norte inunda o solo seco, criando um ambiente fértil e cheio de vida. Esse contraste entre o deserto e a abundância de água é o que torna o Delta do Okavango tão único e visualmente impressionante. Além de sua beleza natural, o delta é essencial para a biodiversidade da região. Ele serve como fonte de água e abrigo para milhares de espécies de plantas e animais, incluindo algumas ameaçadas de extinção. É um verdadeiro milagre ecológico e um exemplo fascinante de como a geografia pode surpreender até os mais experientes exploradores. As águas da cheia chegam ao Delta do Okavango justamente quando o restante de Botsuana está enfrentando a estação seca. Esse fenômeno cria um contraste espetacular. Enquanto grande parte do país está coberto por vegetação ressecada, poeira e calor intenso, o delta se transforma em um verdadeiro paraíso verdejante. O mais curioso é que essa água não vem da chuva local. Ela percorre um longo caminho desde as montanhas de Angola, viajando por mais de 1.000 quilômetros até alcançar o delta. Esse atraso natural faz com que a inundação aconteça meses depois da estação chuvosa original, criando um ciclo único e surpreendente. Quando a água finalmente chega, ela se espalha lentamente por uma vasta planície arenosa, preenchendo canais, lagoas e pântanos. A paisagem muda completamente. O que antes era seco e árido se enche de vida. Plantas brotam, árvores florescem e milhares de animais, como elefantes, antílopes, aves migratórias e predadores, se reúnem nesse oásis temporário. Esse ciclo de inundação não só sustenta a biodiversidade da região, como também dita o ritmo da vida local. Desde os hábitos dos animais até as atividades das comunidades humanas que vivem ali. É um espetáculo natural que acontece todos os anos, transformando o deserto em um dos ecossistemas mais vibrantes do planeta. O Delta do Okavango é um verdadeiro santuário da vida selvagem africana. Com inúmeras espécies de aves registradas, ele é um paraíso para observadores e amantes da natureza. Durante a estação das cheias, bandos coloridos sobrevoam os canais, criando um espetáculo visual e sonoro único. Mas não só são as aves que brilham por ali. O delta abriga centenas de espécies de mamíferos, incluindo alguns dos mais icônicos da África.
O lugar é um dos últimos refúgios seguros para grandes populações de elefantes africanos, que se reúnem em grupos familiares para beber e se banhar nas águas calmas. Leões e leopardos também são comuns, aproveitando a abundância de presas como antílopes e impalas. Além disso, hipopótamos e crocodilos do Nilo dominam os canais, enquanto búfalos e hienas completam o elenco da savana. Nos ambientes aquáticos, a diversidade continua com uma abundância de peixes que sustentam tanto a fauna local quanto as comunidades humanas que vivem da pesca. E nos pântanos e margens, répteis como os lagartos, cobras e tartarugas também encontram abrigo. Se você está gostando do conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos episódios do Geo Panorama. O Delta do Okavango não é apenas um paraíso natural para a vida selvagem. Ele também é o lar de povos que vivem em harmonia com esse ecossistema há gerações. Diversas comunidades habitam a região, cada uma com sua própria língua, cultura e modo de vida. Eles desenvolveram um conhecimento profundo sobre o ambiente ao seu redor, reconhecendo plantas medicinais, rastros de animais e padrões climáticos com uma precisão impressionante. Eles vivem principalmente da pesca, da agricultura e da coleta de recursos naturais, usados na construção das casas e das embarcações. Com o crescimento do turismo ecológico na região, essas comunidades passaram a desempenhar um papel fundamental como guardiãs do delta. Muitos moradores atuam como guias, barqueiros, artesãos e educadores ambientais, compartilhando seus conhecimentos com visitantes do mundo todo. Essa integração entre cultura e conservação tem sido essencial para promover o desenvolvimento sustentável, garantindo que os benefícios econômicos do turismo retornem para a população local. Explorar o Delta do Okavango é muito mais do que uma viagem. É uma verdadeira imersão na natureza selvagem, onde cada momento parece saído de um documentário. A aventura começa com os famosos safaris a pé, guiados por especialistas locais que conhecem cada som, pegada e movimento da savana. Caminhar entre elefantes, observar rastros de leões e ouvir o canto das aves ao amanhecer é uma experiência que conecta o visitante com a terra de forma profunda e inesquecível. Outra forma icônica de explorar o delta é a bordo do mokoro, uma canoa tradicional escavada em tronco de árvore. Deslizar silenciosamente pelos canais estreitos, entre papiros e lírios d'água, permite observar de perto hipopótamos, crocodilos e aves exóticas. Para quem busca uma perspectiva ainda mais ampla, os voos panorâmicos são de tirar o fôlego. A bordo de pequenos aviões ou helicópteros, é possível ver do alto o desenho labiríntico do delta, com suas ilhas flutuantes, rebanhos de animais em movimento e o contraste impressionante entre a água e o deserto ao redor. E para completar a experiência, muitos visitantes optam por acampar no meio da natureza, em áreas remotas e silenciosas, onde o céu noturno revela um espetáculo de estrelas e os sons da vida selvagem embalam o sono. Há opções que vão desde acampamentos rústicos até lodges de luxo, todos com o mesmo objetivo: oferecer uma conexão autêntica com esse ecossistema único. No Delta do Okavango, cada dia é uma descoberta, e cada detalhe faz parte de uma aventura que fica gravada na memória para sempre. Apesar de toda a sua beleza e importância ecológica, o Delta do Okavango enfrenta ameaças reais e crescentes que colocam em risco sua sobrevivência a longo prazo. Entre os principais desafios estão as mudanças climáticas e a exploração hídrica. As mudanças climáticas têm alterado o regime de chuvas nas regiões onde o rio Okavango nasce, principalmente nas terras altas da Angola. Com chuvas mais irregulares, o volume de água que chega ao delta pode diminuir drasticamente, afetando todo o ciclo de inundação que sustenta a biodiversidade local. Além disso, o aumento das temperaturas acelera a evaporação da água, reduzindo ainda mais a extensão das áreas alagadas.
Outro fator preocupante é a exploração hídrica nos países vizinhos. Projetos de irrigação e barragens na Angola e Namíbia, por exemplo, podem desviar parte das águas que alimentam o delta. Isso compromete o delicado equilíbrio hidrológico da região e ameaça diretamente os ecossistemas que dependem dessas cheias sazonais. Diante desses riscos, a conservação do delta do Okavango se torna uma prioridade global. Iniciativas como o projeto Okavango Wilderness, apoiada pela National Geographic, têm trabalhado para proteger as nascentes do rio e promover o uso sustentável dos recursos naturais. O delta do Okavango é mais do que um lugar no mapa. É um verdadeiro milagre da natureza. A cada ano, esse delta interior se transforma em um oásis pulsante, provando que a natureza é resiliente, criativa e surpreendente. Ele nos lembra que mesmo nos ambientes mais extremos, a vida sempre encontra um jeito de florescer. Para quem ama geografia, natureza e aventura, o delta do Okavango não é apenas um destino, é uma experiência transformadora. E falando em transformação, você sabe como Singapura conseguiu deixar de ser um país pobre para se transformar em uma das economias mais importantes do mundo? Clica nesse vídeo na tela que eu já te vejo lá para te contar essa história.